Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Realização Band Curitiba. Produção Realiza Vídeo, TV e Internet. Boa noite para você. No Paraná Business de hoje nós falamos sobre o turismo náutico no nosso estado. Conversa conosco o empresário Pedro David Carol. Ele há 15 anos fundou a MM Náutica, que foi a sucessora da HM Náutica. Hoje a MM Náutica é a maior loja desse segmento no sul do Brasil e uma das maiores do país. Como é que o Paraná hoje disputa esse mercado? Entender exatamente, nós temos duas baías abrigadas, pouca gente sabe disso, do potencial que o Paraná tem para a navegação. É verdade, Vili. Pouca gente sabe que aqui no Paraná nós temos duas baías de águas abrigadas que são muito propícias para o esporte náutico. Então, isso faz o segmento náutico se desenvolver, crescer e representar hoje esse segmento que é a MM Náutica se desponta hoje no cenário não só aqui do sul do Brasil, no sul do Brasil, como também do Brasil. Para se entender exatamente, as baías abrigadas dão melhor condição para a navegação em qualquer tempo? Sim, sem dúvida. Elas dão mais conforto para a navegabilidade. Então, fica mais propícia para o esporte náutico, para a navegação, para o passeio das famílias. Pouca gente, inclusive, Vili, sabe que aqui a nossa Baía de Paranaguá, nossa Baía de Guaratuba, são um polo de exploração do turismo náutico dos melhores e dos maiores do Brasil. Nossa Baía de Paranaguá, por exemplo, nós temos muitas ilhas, como Ilha do Mel, como a ilha, como Guaraqueçaba, como Superagui, como Ilha das Pés, como Antonina. Então, nós somos ricos de águas abrigadas, que propicia esse esporte no segmento náutico e vem daí o grande crescimento e desenvolvimento que o Paraná vem tendo nesse segmento. O que é que está faltando para o setor? Mais divulgação, infraestrutura para que seja incentivado o turismo náutico? Por que esse potencial imenso que tem o Paraná com essas duas baías, isso não acaba dando uma projeção maior, um movimento maior? O Paraná, não obstante a falta de infraestrutura, ele vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Hoje nós já temos um parque náutico aqui no nosso litoral de aproximadamente uns 4.000 barcos. Então o Paraná hoje já tem uma infraestrutura de marinas e yacht clubes dos melhores que existe aqui no sul. Porém, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de incentivos nesse segmento. Então, falta mais leis que propiciem que se construa mais marinas, que incentive mais esse esporte, que é um esporte que ele vai por força própria, mas não por incentivo que efetivamente deveria vir também do turismo do estado do Paraná. Dá para dizer então que politicamente ele não foi valorizado, não se houve ainda uma compreensão do que poderia representar esse segmento para a economia, principalmente do litoral. Eu acho que esse segmento é um segmento que ele fica relegado a um segundo plano, né? Então, além de a força política que faltou até agora pelo menos, falta também incentivos fiscais para as empresas aqui do Paraná se desenvolverem no segmento. Um exemplo hoje é Santa Catarina, aqui é a nossa vizinha, que hoje é um dos grandes polos náuticos do Brasil. Você atende os dois estados? Nós atendemos dois estados. Prioritariamente Paraná, mas também tem vendas para Santa Catarina? Também Santa Catarina. Mas Santa Catarina hoje é um estado altamente produtor de embarcações e do segmento náutico, porque ele tem incentivos fiscais, como tem Rio de Janeiro e São Paulo, e Paraná ainda está à parte desses incentivos, e coisa que agora os empresários, junto com
com a nova gestão política, vem trabalhando para que esse segmento passe também a se desenvolver aqui no nosso estado. Essa produção hoje mais intensa no Paraná, mas principalmente em Santa Catarina, isso mexeu com os valores, facilitou, tornou mais acessível o mercado náutico? Isso acirra a competitividade, né? Então, quanto mais estaleiros, quanto mais fábricas de barcos tem, quanto mais barcos importados vêm para o país, isso vem acirrando a concorrência e quem ganha é o mercado, quem ganha é o consumidor e isso está trazendo atratividade para o consumo do segmento náutico. Dá para dizer que o segmento náutico tem potencial para crescer em outras camadas, porque ele é visto ainda como algo de elite quando se fala em preço? Isso também é uma coisa que precisa se desmistificar no segmento náutico. O segmento náutico, ele não é só o segmento de elite. Quando nós falamos em segmento náutico, nós estamos falando daquele pescador que pesca também com seu barco de alumínio, que pesca com seu barco de 15 HP. E aí, sucessivamente, vai vindo para os barcos de fibra, para os barcos de passeio, para os barcos de lazer, que vai crescendo. Então, eu diria que hoje o segmento ele está mais compreendido, está mais popularizado e cada vez tendo mais adeptos desse segmento que as pessoas hoje, na verdade, estão investindo mais em bem-estar, em lazer, e isso está fazendo o segmento crescer. E a pesca, como é que ela pesa nisso tudo? A pesca é um fator à parte no Paraná. O Paraná também há de se dizer que hoje é um dos estados, e especialmente Curitiba, pioneiro na pesca esportiva. Hoje é um estado altamente desenvolvido. Aqui em Curitiba, inclusive, são produzidos os melhores barcos de pesca do Brasil. É onde tem os melhores campeonatos de pesca. Aqui em Curitiba, no nosso litoral hoje, se faz o Campeonato Sul Brasileiro de Pesca, se faz a Copa Brasil de Pesca, e é onde tem o maior número de adeptos de pescas com iscas artificiais. Então, é um esporte altamente difundido aqui no nosso Paraná e especialmente no nosso litoral. Para se ter uma ideia, qual é a faixa de valor? De quanto a quanto pode ir dentro de uma média o mercado náutico para quem vai comprar um primeiro barco e isso vai crescendo progressivamente? Nós temos uma fatia para todos os gostos. Aqui, por exemplo, em Curitiba, nós trabalhamos com barcos de entrada para o primeiro pescador e tudo mais, que variam aí na faixa de R$12 mil, e aí, obviamente, vai crescendo para 20, para 50, para 100, para 300, e nós chegamos também à faixa de embarcações de luxo, de quase que de passeio, de turismo, lazer, que chega na faixa de 5 milhões e até 10 milhões para iates maiores, né? Os barcos ficam nas marinas. Como é que está a estrutura do Paraná? Existe hoje um tipo de serviço qualificado, acessível? Isso não quer dizer que todos os barcos eles ficam nas marinas, mas hoje nós temos aqui na nossa região de Paranaguá, de Pontal do Sul, de Caiobá, de Guaratuba, excelentes marinas, excelentes iates clubes com ótimas infraestruturas, para guarda, para cuidados, para manutenção, que facilita muito o usuário que deixa o seu barco lá e desce para fazer a sua utilização no feriado, no verão e tudo mais, para não ter esse transtorno de não ter onde deixar a sua embarcação. Há muita burocracia para a pessoa poder ter um barco, para ela poder pilotar aquele barco? Como é que funciona? Hoje, para você adquirir um documento para fazer a navegação náutica, é mais fácil do que você fazer uma carteira de habilitação para veículo. Então, obviamente que requer que você faça um estudo, que faça os testes na Marina e recebe as instruções, vai fazer uma prova, obviamente, para adquirir habilitação para navegação e recebe a sua certificação, né? Mas é muito fácil. E hoje a gente tem também aqui
várias empresas de instrução, de instrutores que dão cursos de navegação, que dão cursos para fazer a documentação, e são de custos relativamente baratos e fáceis de serem realizados. O barco brasileiro, já que temos essa produção tão grande, concentrada principalmente em Santa Catarina, como é que ele é visto hoje em qualidade? O Brasil hoje, ele cresceu muito em qualidade, na qualidade de embarcações. Eu lembro que, a exemplo de veículos, antes nós deixávamos muito a desejar para os veículos importados. Essa mesma coisa derivou para o segmento de náutica. Há 10 anos atrás, o Brasil basicamente importava todas essas embarcações de maior porte que era utilizado aqui no Brasil. Com o advento da desvalorização do real, então o que aconteceu? O Brasil passou a fazer os seus barcos aqui, aproveitar a tecnologia que vinha de fora, mas os motores eletrônicos continuam vindo de fora, mas as embarcações de fibra agora, elas são feitas no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina principalmente, que hoje inclusive exportam para a Europa. Então hoje, há exemplo, por exemplo, de uma Schaefer Yachts, que são os barcos Phantom, exportam os seus barcos, hoje é o maior estaleiro do Brasil, tem uma das melhores qualidades, inclusive com designs aprovados pelo Bureau da Pininfarina, que são quem faz os carros Ferrari. Então hoje nós temos barcos aqui hoje que são equiparados com as Ferraris. A sua história é interessante. Você começou trabalhando na época para a Hermes Macedo, que era uma grande loja, uma grande rede, e ali você aprendeu praticamente tudo sobre o negócio e mais tarde houve a oportunidade de começar o negócio próprio. É verdade, eu tive uma experiência fantástica no Grupo Hermes Macedo. Eu trabalhei por 22 anos nesse grupo, com parte administrativa, mas no final a maior parte com vendas. E, inclusive, nos últimos tempos, eu vim a ser diretor do segmento de náutica nessa empresa. Aí a empresa começou a sair de alguns segmentos, inclusive do segmento de náutica, que é onde propiciou a oportunidade da gente fazer uma composição e eu ter ficado com o segmento de náutica, que era da Hermes Macedo naquela oportunidade. E vender barco, como é que é? Mais difícil pela questão do custo, pelo fato de parecer algo supérfluo para muita gente? Como é que é? As pessoas hoje no Brasil, com a estabilidade econômica hoje que o Brasil tem, já vem investindo mais em bem-estar, em lazer. O segmento de náutico, às vezes as pessoas não conhecem, mas é um fator de aglutinação muito grande da família. E porque também o negócio é mais difundido e mais acessível também para o consumidor. É um segmento que tem financiamento? Hoje, a exemplo de veículos, é um segmento que tem financiamentos de até 5 anos, com grande facilidade para fazer esses financiamentos, a exemplo também, como volto a dizer, de veículos. Então, hoje nós criamos toda a facilidade para você ter uma embarcação, seja de pequeno, médio ou grande porte, para você fazer uso no seu lazer, com a família e realmente poder aproveitar o seu tempo. Qual é a variedade de produtos? Você, por exemplo, que tem aqui a maior loja no nosso estado, o que é que existe disponível, o que é que tem saída? Nós trabalhamos aqui na MM, desde barcos de alumínio, barcos de médio porte, barcos de grande porte, barcos infláveis, jet ski, que hoje também é um segmento também que vem crescendo muito a nível de Brasil. Hoje se vende na faixa de 5.000 jet ski no Brasil por ano. Então, é um segmento que também cresce bastante. Então, nós temos uma variedade grande, temos preços muito bons e nós também, Vili,
tiramos daquela pessoa a preocupação, eu vou comprar um barco, o que eu vou fazer com ele? A gente entrega o barco no local, a gente dá as instruções básicas, a gente acompanha, faz o acompanhamento, então a gente monitora de toda a infraestrutura para que a pessoa possa usufruir do seu bem. E é um segmento também que tem muitos eventos, sempre há uma coisa ou outra acontecendo para reunir quem gosta do setor, para comercialização. Esse segmento tem muitos eventos, tanto no setor de pesca, nós temos uma Liga Paranaense de Pesca Esportiva que é a maior do Brasil. Depois nós temos o Campeonato Sul-Brasileiro, nós temos o campeonatos grandes aqui no Brasil e nós temos hoje os ralis náuticos, que hoje se tornaram muito importantes para o lazer. Inclusive, o Rally Náutico começou no Paraná, começou com o Yacht Clube de Caiobá e hoje se tornou moda no Brasil, que é para que as pessoas aproveitem mais esse lazer, tenha como aproveitar a sua embarcação. Para finalizar, Pedro, e o crescimento, como é que está do mercado pelo acompanhamento que você tem de tanto tempo? Esse segmento ele vem crescendo o dobro do PIB anualmente, ele vem crescendo aí numa faixa de 10% ao ano e com isso nós temos também os eventos que propiciam que as pessoas conheçam essas embarcações, que são os salões náuticos. Nós temos hoje o Salão Náutico do Rio de Janeiro, temos o Salão Náutico de São Paulo, que é para mostrar, para as pessoas conhecerem. Então, isso vem difundindo bastante esse segmento. É um segmento promissor, um segmento que emprega muito. Só para você ter uma ideia, Vili, para cada 1.000 barcos fabricados, se dá 8.000 empregos. Então, é um segmento altamente empregador e que está sendo difundido e vem crescendo bastante. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós falamos sobre turismo aqui no Paraná Business. Já voltamos. E vamos falar agora de turismo de negócios. Conversamos aqui com a Adonai Arruda Filho, falando sobre as feiras internacionais. É um novo momento essa possibilidade e também o fato de se tornar acessível para o paranaense conhecer as grandes feiras pelo mundo. Hoje ficou muito mais fácil, porque através desse acordo, então, se profissionalizou muito e nós podemos trabalhar várias feiras, não só na Europa, mas em outros países também, com a garantia de uma chancela Lufthansa, da garantia também que nós vamos ter um hotel bom, ter toda uma estrutura de transfer. É um pacote, então, que simplifica a vida de quem procura novos negócios, novas oportunidades. Isso, com essa nova forma de trabalhar, com essa estrutura que foi montada. Então, por exemplo, hoje nós já temos catalogados, estruturados 120 feiras internacionais até o final de 2012, nos mais diversos setores. Então, no setor que de repente for uma especialidade da sua empresa, a gente pode ter alguma feira que ela possa ir visitar e já tem a parte aérea, o hotel, o transporte, até as credenciais a gente já pode providenciar. As mais importantes do mundo hoje estão na Europa e na China? Hoje as maiores, as principais estão nesses destinos. E qual é o tempo, geralmente, para se acompanhar uma feira dessa, para que a pessoa tenha a possibilidade de verificar exatamente o que ela precisa? Essas feiras são muito grandes, então normalmente são de 4 a 5 dias que é o ideal para a pessoa estar na feira. E assim, tem feiras que duram até quase um mês. Então, depende da disponibilidade dela também e do que ela quer ver. Dependendo do lugar que a pessoa esteja, ela pode ter uma extensão da viagem, além do turismo de negócios, ter também um passeio em locais próximos de interesse?
É muito comum. Como você vai para a Europa ou vai para a China, que é uma coisa muito nova, então é comum as pessoas levarem a família e depois, já que viajou tão longe, aproveitar para depois que fez a sua parte de negócio, conhecer, passear um pouquinho. Como é que surgiu essa visão do turismo de negócios e uma especialização para atender justamente a esse setor empresarial? Nós vimos até uma dificuldade muito grande, porque nós já encontramos empresários que foram no passado para uma feira e de repente gastou uma boa quantia de dinheiro e chegou lá e perdeu a oportunidade de fazer negócio porque não conhecia ou de repente contratou uma empresa que não estava estruturada. Então a gente viu essa necessidade de dar uma estrutura porque o empresário está indo para fazer negócio, não é para passear em primeiro momento, né? E há também feiras com organização como comitivas, com acompanhamento, com tradutor, com assessoria técnica para ajudar nessa visitação quando se trata de um país diferente, uma língua diferente. Isso, tem algumas feiras que são as maiores e principais, então nós estamos organizando essas comitivas. Porque, por exemplo, às vezes tem um empresário que, por mais bem sucedido que seja, não falam inglês ou às vezes tem uma certa dificuldade. Então nós organizamos essas comitivas onde a gente sabe também aonde ir, com quem falar, para não ter, de repente, uma dificuldade ou ser enganado, alguma situação. Então a gente dá todo esse suporte. E como é que foi o estudo, a resposta de mercado para essa necessidade? Já que não existia, pelo menos dessa forma profissionalizada até aqui, a possibilidade de conhecer as principais feiras. Essa demanda a gente já vinha tendo, tanto é que, por exemplo, no final do mês temos um grupo já de 14 empresários do Brasil inteiro que nós estamos levando para Berlim, na Alemanha, que é uma feira de equipamentos de limpeza. Em fevereiro tivemos uma comitiva de 48 empresários do Brasil inteiro para um evento na Nova Zelândia, que até o pessoal depois aproveitou para fazer uma extensão para a Austrália. Então, essa demanda já existe. E aí a gente só teve que realmente pesquisar e encontrar um parceiro, como no caso a Lufthansa City Center, que nos desse toda essa estrutura para trabalhar realmente as melhores e mais importantes feiras. Quem quiser conhecer todas as possibilidades destas 120 feiras internacionais de negócios, isso é possível ser solicitado a relação através de e-mail? Isso, nós temos tanto a parte via telefone ou e-mail, em breve vai estar disponível no site também essa consulta, mas hoje nós já temos tudo isso formatado já até se realmente é uma empresa do ramo de eletrônica ou do ramo alimentício, então, ou a pessoa quer ir ver você tem hoje na China feiras que são generalizadas, que você encontra de tudo, todos os setores. Então, tudo isso a gente tem já estruturado e podemos estar encaminhando. E é uma atividade em sintonia com o momento de globalização, de conhecer o mercado internacional, verificar o que se pode vender lá fora e também o que há lá fora para se comprar, para se revender aqui. Com certeza. Hoje, então, tem feiras que os empresários vão para realmente ver a próxima tendência, ver o que está vindo de tecnologia. Você vê também... já temos situações onde nós levamos empresários que acabam indo exportar a tecnologia nossa ou materiais nossos, a própria parte de serviço e fazer esse intercâmbio. Então, com a globalização é fundamental ter esse movimento. Muito obrigado, Donai, pela participação com a gente. Muito obrigado também a você que acompanhou o Paraná Business. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. e BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Realização Band Curitiba. Produção Realiza Vídeo, TV e Internet.